Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Cleonir Júnior. Este é o meu primeiro vídeo que eu estou gravando no YouTube e me desculpe se durante o vídeo eu gaguejar ou ter pausas durante a minha conversa, que eu sou esquizofrênico, né? Eu já fui dependente químico. Então eu tenho um pouco de dificuldade para falar, mas se caso acontecer, me desculpem. Bom, primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Cleonir. Como o vídeo é de cunho religioso, eu vou fazer um breve relato da minha vida religiosa. Eu nasci católico, aos meus 14 para 15 anos eu passei para a Igreja Universal do Reino de Deus. No dia 12 de março de 2004, em 2018 eu saí da Universal e agora em 2025 completou 7 anos que eu, é, que eu não frequento mais ela. Então eu vivo uma vida de oração, eu não sou religioso, eu sou uma pessoa espiritualizada. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu ouvi de um psicólogo certa vez que tudo aquilo que a gente vai acumulando dentro da gente vai acumulando e chega uma hora que apodrece. Então eu estou fazendo esse vídeo para expressar aquilo que eu penso. Porque como o vídeo é sobre homossexualidade, embora não pareça, embora o meu tom de voz, o meu modo de vestir, meu modo de agir não demonstre, eu sou um homossexual. E quando a gente fala sobre ser homossexual para certas pessoas religiosas, o que acontece? Elas vêm já com um versículo bíblico, querendo confrontar. Então, nesse vídeo eu vou usar este livro aqui, ó. É uma Bíblia que eu tenho há alguns anos. E este livro ele não está sobre o monopólio de ninguém. Qualquer pessoa pode ter acesso. Não é um livro que condena. E já para falar, eu gosto de ler mais os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, porque foram os apóstolos que conviveram com Jesus Cristo. Agora, por exemplo, Paulo ele se converteu depois que Cristo ele ressuscitou, depois que ele não teve uma convivência com Jesus Cristo. Paulo, ele condena, em 2 pontos, ele condena a homossexualidade. Mas só que Jesus nunca falou um A sobre os homossexuais. Só teve o episódio da prostituta Maria Madalena, que as pessoas estavam querendo apedrejar ela, que era uma pena muito rigorosa, porque a primeira pedra que as pessoas jogavam numa mulher condenada a adultério era uma pedra de mais de 30 quilos nas costas, fora as outras pedradas, e era apedrejado até a morte. Então Jesus se compadeceu, desculpe que eu estou suando. Então Jesus se compadeceu de Maria Madalena e disse para as pessoas que estavam lá para condená-la: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, assim, o mesmo vale com as pessoas homossexuais, as pessoas que um dia já roubaram, que são beberrões, que são bêbados, que levam uma vida errada.
Então, Jesus ele sempre está de braços abertos para nos perdoar. Bom, eu já acho que eu já falei demais. Mas agora eu vou partir para os textos de Paulo. O primeiro deles vai ser em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Aqui diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Bom, como esse vídeo é sobre a homossexualidade, eu vou enfatizar aqui os efeminados, que é que os pastores falam, né? Ah, os efeminados, é isso, é aquilo, né? Tudo bem. Mas vamos pegar esse adjetivo aqui, efeminados, e vamos fazer uma comparação com os outros. Efeminar, o que tem a ver efeminados com impuros? Se é uma tendência que a pessoa nasce com ela. Porque eu digo por mim, desde quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, eu já tinha tendência. Eu já tinha. Na escola eu sentia atração por os outros meninos, mas não por isso que eu já tive relações naquela época, né? Porque eu era uma criança. Isso não. O que tem a ver efeminados com... Bom, sodomitas é um assunto assim que tem a ver lá com o Velho Testamento, do livro de Levítico, que é um assunto que eu nem vou me aprofundar, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e envolve muita violência, muita caso de estupro, de assassinato, então eu não vou nem tocar no assunto de Levítico. O que tem a ver efeminados com ladrões, com avarentos, com bêbados? Bêbados, você remete ao alcoólatra. E o alcoolismo, ele é uma doença. E a homossexualidade não é doença, ela é uma tendência. Ela é uma orientação. Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, tudo isso aqui que está escrito, eu não concordo dele criticar os efeminados. Não é justo. Certa vez, assim, no Facebook, nesses... Ai, me desculpe, não sei se pode falar essa palavra aqui. Numa rede social, um certo padre respondeu uma pergunta assim: Padre, é pecado ser homossexual? Aí o padre respondeu: não, minha filha, não é pecado ser homossexual, mas o que é pecado são as práticas. Ué, então quer dizer que só os héteros têm o direito de ter uma relação íntima e os homossexuais não? Eu acho meio injusto, né? Porque segundo ele a igreja condenava as práticas. E Paulo não fala só sobre a homossexualidade masculina não, tem feminina também. Quer ver aqui, ó? Vamos lá para Romanos. Só um minutinho. Se vocês puderem dar o like aí, eu agradeço. Ou dislike, tanto faz.
Deixa eu procurar aqui Romanos. Aqui, Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Bom, lá em Coríntios, eu esqueci de falar. O apóstolo Paulo, quando ele fez aqueles adjetivos falando dos afeminados, das outras pessoas que cometiam erros, ele estava fazendo uma grande reclamação, porque as pessoas de Corinto estavam levando suas causas para serem julgadas em tribunais pagãos, e que somente os cristãos iriam julgar o mundo e herdar o reino de Deus. Eu esqueci de falar isso sobre Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10. Foi esse o contexto. Então aqui em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, dá a entender que ele quis dizer o seguinte, que é contra a natureza mulher com mulher e homem com homem. Mas se a gente voltar um pouquinho para trás, no versículo 25, está escrito assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Tudo bem. Então aqui ele está falando sobre idolatria. A questão não era moral ou sexual. Era o pecado da idolatria. Porque idolatria não é só você adorar imagens. Não criticando quem tem imagem dentro de casa, não. Mas e tem idolatria dos pais com os filhos. Tem idolatria dos filhos com os pais, tem idolatria pelo dinheiro, tem idolatria por bens materiais. Então, aqui o problema era a idolatria, não era o fato de mulheres ter relações com mulheres ou homens com homens. Nada a ver. E diz também que é antinatural, que é contra a natureza. Mas tem um versículozinho que diz o seguinte, lá em Coríntios capítulo 11, versículo 14. Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Ora, se em Romanos ele estava dizendo que era contra a natureza homem com homem, mulher com mulher, por que é antinatural o cabelo crescer? Se o sentido biológico da coisa é o cabelo naturalmente crescer. Então você percebe que certas coisas que Paulo ele dizia
era para destinatários específicos, para sociedades específicas e para épocas específicas. O Paulo, ele era um cidadão romano que tinha uma formação intelectual de Platão e Aristóteles, ou seja, daquilo que era ordinário, daquilo que era comum, daquilo que naquela época que ele vivia aqui na Terra era comum, como é que eu vou dizer? Que era comum, que era normal. Então, por isso que ele fez essa série de questionamentos, né, sobre a homossexualidade. Bom, agora eu vou ler, para finalizar, sempre que você se sentir triste, um pecador, uma pessoa cheia de culpas, se ajoelhe, pede perdão para Deus. Jesus deu a vida dele para nos perdoar. Os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário com Jesus. Então, para passar uma palavra de conforto, eu vou ler Salmo 103, do capítulo 8 ao 14. Diz assim: O Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Meus queridos, nós não somos nada. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e dizer para Deus: meu Deus, me ajuda porque sem ti eu não sou nada. Não queira ser uma pessoa que agrade as outras pessoas, que queira ser aprovada pelas outras pessoas. Seja quem você é. Deus, ele sabe da sua verdade. Deus, ele sabe que você, desde que você não cometa algo que atinja as outras pessoas, que atinja a vida, que mexa com a vida das outras pessoas, o problema que você tem com Deus, você tem que resolver diretamente com Ele. Entenderam? Então eu fiz esse vídeo, foi o meu primeiro vídeo, não sei se ficou do jeito que vocês gostaram, me perdoem. Mas assim, como eu disse no início, né? A gente tem que botar para fora o que a gente pensa, né? A gente tem que desabafar, se expressar, porque senão vai acumulando e uma hora apodrece. Então fique com Deus. Esse vídeo eu não vou nem editar, eu já vou colocar direto no YouTube. Então é só isso. Um abraço e fique com Deus.